E o assunto agora é o novo pedido do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Questionado nessa sexta por jornalistas sobre a meta fiscal, o petista voltou a demonstrar irritação. Pois é, ele anda meio fora da caixinha, o Haddad. Vamos acompanhar o que ele disse. Entra com você às 2 da tarde. E você falou que eu não quero dar entrevista para você, daí a menos de 24 horas você já postou que eu não quis falar com você? Eu não postei nada. Rapaz, estou falando com você todo dia. Mas quando é que eu postei alguma coisa, Miss? Eu não postei Não, nada. eu não quis falar com o jornalista. Eu falei com vocês ontem às 14 horas da tarde. Quando eu falei para vocês que quando tiver novidade, eu falo com vocês. Tá bom. Nunca me Eu postei isso, não postei nada. indispôs. Agora, sabe, Matias, eu não quis falar com o jornalista quando eu cheguei na Fazenda. Eu falei Então, com você você. quer falar com a gente agora? Eu falei ontem às 14 horas da tarde. Se quiser, eu falo todo dia com você. Só me reservo o direito de falar na hora que eu puder. Então, eu tinha que preparar um despacho com o presidente da República. Ontem, 14 horas da tarde, eu falei com você. Por que essa muita agressividade, assim, desnecessariamente? Saio por aqui, entro por aqui. Né? Nunca fui agressivo com ninguém. Eu não estou sendo agressivo com o senhor. Estou sendo sempre educado. Por que eu não estou falando com você? Você falei ontem às 14 horas. E ontem eu falei sobre esse assunto. Falei, assim que eu tiver novidade, eu reporto. Ontem eu passei 3 horas discutindo reforma tributária. Hoje eu estou preparando um despacho com o presidente sobre infraestrutura. E vou falar com vocês. Então isso é a meta fiscal, com educação. Vale o que eu falei ontem. Isso, com educação. Vale o que eu falei ontem. Pode mudar a meta fiscal ou não pode? Vale o que eu falei ontem. Obrigado. Está revoltado aí, que a imprensa está dizendo que ele não fala com a imprensa. Ele fala, ele quer dizer que ele fala todo dia. Se quiser, pode falar todos os dias e tal. E aí o repórter diz, eu não postei nada. E aí ele acaba todo esse sermão e fala obrigado e parece que não fala, né? O repórter. Felipe, é até mais engraçado ouvir o Haddad dizendo, não, estou totalmente disponível aqui para você, porque a equipe dele não quis que eu participasse de uma sabatina na campanha de 2018. O pessoal do então veículo, do então programa, né, até ironizou ali a equipe que ficou com medo de eu participar da bancada de entrevista. Né? Então, assim, a gente sabe que os petistas sempre escolheram os seus porta-vozes e ex-assessores, o ex, entre aspas, né, para dar entrevista, e ficam, de fato, numa situação embaraçosa quando são entrevistados por jornalistas de verdade, quando são cobrados, quando se quer que eles efetivamente prestem contas, e quando se contrasta aquilo que eles falam e querem impor como realidade pela forma da narrativa com os fatos. Então, me parece, Graeb e Wilson, né? Vou começar pelo Wilson de Brasília, que o Haddad anda meio nervoso, né? Ele poderia ter sido muito mais sucinto, aí, muito mais sereno nessa resposta, não? Poderia, mas... Olha, mas ele tá nervosinho porque a batata dele tá assando, né? Vamos combinar, né? É bom lembrar que Inclusive, eu até comentei isso hoje pela manhã com o nosso Rodrigo Oliveira, nosso Mr. R. Para quem não lembra, gente, o Haddad foi aquele cidadão brasileiro, né, foi aquele aliado do presidente Lula que estava toda semana na carceragem da Polícia Federal visitando o presidente de honra do PT. Ele foi bater ponto lá em Curitiba. O Haddad disputou uma eleição presidencial em 2018 tendo plena consciência de que ele não teria poder absolutamente nenhum, que ele seria absolutamente um poste e que, no final das contas, se o Haddad tivesse vencido aquela eleição em 2018, quem governaria de fato seria o Lula. Então, agora, ele como ministro da Fazenda, ele tinha alguma esperança de que ele ia ter alguma autonomia, de que ele ia ter algum poder? Não é? E é isso que tem deixado o Fernando Haddad irritado, porque no final das contas, ele tem colocado a cara dele para bater, só que quem tem sabotado o trabalho dele, Haddad, é justamente o Lula, aquele cidadão para quem ele prestou fidelidade e bateu continência como se fosse literalmente um general, sabe? Então é por isso que ele se irrita. Essa é a grande questão do Haddad, né, Felipe? Então, o Haddad ele se vê cada vez mais perdido nesse governo,
aquela meta fiscal zero que ele colocou como meta, como uma grande herança dele, né? Uma grande herança dele foi literalmente pro vinagre, por causa do próprio Lula. O Lula que, olha, vamos abandonar esse negócio de meta zero, de meta fiscal zero, isso não existe, isso é impraticável, né? Agora, o governo federal vai mandar um projeto de lei complementar para você ter um déficit de 0,5%. Já tem gente no Congresso falando que o déficit vai ser, na verdade, de 1% do PIB em 2014. E você tem a figura aí, o Haddad vê a sua personalidade jurídica, vê a sua figura cada vez mais esvaziada dentro daquele Congresso, né, dentro do cenário político. E tem um detalhe, né, Felipe? Se o Haddad tinha alguma pretensão, né, tinha algum sonho de disputar uma presidência da República depois que o Lula se aposentasse, esquece. Isso não vai acontecer, né? Agora, o Haddad tem que tentar, né, submergir e tentar manter alguma credibilidade que ele ainda, porventura tenha. Essa é a grande questão. E sobre esse episódio, Felipe, específico dessa conversa dele com o jornalista, eu lembro de dois pontos. Eu lembro, inclusive, de um ensinamento que eu tive há muito tempo, quando eu comecei logo a minha carreira, me permite aqui citar um grande colega, chamado Ribamar Corrêa, que até hoje tem um enorme carinho, foi meu primeiro diretor de redação. E ele falava sempre para os repórteres, eu era estagiário na época, ele falava, olha, lembrem-se vocês, repórteres, quando vocês questionarem uma autoridade pública, que eles estão autoridade pública. Eles não são autoridade pública. Vocês são repórteres, vocês são jornalistas. Passe o governo que passe. Independentemente da gestão, os senhores vão continuar questionando, continuar pressionando esses camaradas a prestar esclarecimentos para a população. O gestor público, ele precisa entender que ele está no cargo, que ele não é o cargo. Então, o Haddad, ele também precisa entender, Felipe, que ele não é ministro da Fazenda, ele está ministro da Fazenda. Esse é o ponto. O problema é, como eu falei agora há pouco, é que ele tem percebido que ele não está como ministro da Fazenda, como ele não tem a caneta de ministro da Fazenda, porque no final das contas, quem tem a caneta de ministro da Fazenda é uma outra pessoa chamada Luiz Inácio Lula da Silva.